Olá pessoal, estudaremos o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Niterói. Estudaremos em parte, faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Em breve estarei disponibilizando o simulado, contendo questões autorais para venda, assim como os promocionais, tá? Quando estiverem prontos eu irei colocar os links na descrição deste vídeo. Então é muito importante, né, para você ficar por dentro dos lançamentos de vídeos, assim como de materiais, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos finalizar o nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Niterói. Esse é o último vídeo, tá? Vamos falar das penalidades. Quais são as penas disciplinares segundo esse estatuto? A advertência, a repreensão, a suspensão, a multa, a destituição de função, a demissão e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. A pena de advertência, ela de todas é a mais suave, né? É aquela chamada que o chefe da repartição faz em relação ao funcionário por ele ter cometido alguma proibição, né? Algo de menor gravidade. Daí a pena de advertência, ela será aplicada verbalmente em caso de negligência e será comunicada ao órgão de pessoal. Porém, a pessoa, ela teve mais de uma advertência, ela é considerada reincidente em relação às advertências. Então, no caso de reincidência de advertência, será aplicada a pena de repreensão. Então, a pena de repreensão ela é um pouco mais severa em comparação à advertência, né? Mas ainda é uma pena leve em comparação às demais. Ela será aplicada pelo chefe do órgão, né, em que o funcionário ele é lotado. Em caso de desobediência ou falta de cumprimento de deveres ou até mesmo a questão da reincidência em relação à pena de advertência. Nós temos também a suspensão. A suspensão ela já é aplicada em situações um pouco mais graves em comparação à advertência e repreensão. A pena de suspensão ela será aplicada em caso de falta grave, desrespeito a proibições que não ensejarem pena de demissão. Ou seja, desrespeitou alguma proibição que nós estudamos, né, na aula anterior. Essa proibição, ela não é tão grave ao ponto de gerar uma demissão, mas ela é uma proibição, ela não deveria ter acontecido. No entanto, foi feito. Então, desrespeitou uma proibição que não motive demissão, se enquadra na suspensão. Também reincidência em falta já punida com pena de repreensão. Se a repreensão ela é utilizada como pena, no caso de reincidência de advertência, a suspensão ela também é usada como pena no caso de reincidência da repreensão. Tem algumas especificidades em relação à questão da suspensão. Não pode ultrapassar 180 dias. O funcionário suspenso ele perde todas as vantagens e direitos que são inerentes ao seu cargo. Tem mais uma situação específica da suspensão, que é o seguinte, que por iniciativa do secretário ou procurador-geral, o funcionário que está suspenso, 50% dessa suspensão pode ser convertida em multa. Ou seja, em vez de esse funcionário ficar em casa, né, cumprindo com a suspensão, ele vai trabalhar. Só que metade foi convertida em multa, né? Então ele vai trabalhar o expediente completo para permanecer durante o número de horas do trabalho normal dele, e 50% do valor vai ser convertido em multa. Ele vai pagar para a administração pública. Pagar como? Pagar com o seu próprio salário. Tá? Ele foi lá trabalhar, cumpriu com o expediente dele e 50% do salário dele é convertido em multa para a administração por ele estar cumprindo com suspensão. E além dessas situações que eu citei, né, que acabam motivando a suspensão, nós temos também outras situações, como por exemplo, quando o funcionário ele deixa de atender as convocações para júri. Ele foi convocado para compor o júri. Ele não vai, ele não comparece. Ou outros serviços obrigatórios por lei, sem que ele justifique. Por exemplo, ele foi convocado para ser mesário e ele simplesmente não compareceu, tá? Então, isso também resulta em suspensão. A multa, ela envolve pagamento em dinheiro, né? É uma questão pecuniária. Eu até citei a questão da suspensão, que pode ser convertida na base de 50%, né? Pode ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento e vantagens. Temos também a destituição de função, ele vai ser destituído de sua função. Isso acontece por conta de ser verificada a falta de exação no cumprimento do dever. O que é exação? Exação significa que o servidor ele não está recebendo, cobrando os impostos, as taxas, né? As exigências, cobranças envolvendo ali a administração pública.
são atividades que envolvem isso, arrecadar dinheiro, arrecadar impostos, taxas. Então, a falta de exação, a falta dessa cobrança, por exemplo, ela gera destituição de função. Vamos falar agora da demissão. Bom, a demissão, ela de todas, né, é aquela que é mais cobrada em prova de concurso. Por quê? Porque tem várias situações que ensejam demissão, né, que resultam em demissão. Quais são as situações, né, que resultam em demissão? Falta relacionada no artigo 195 desta lei, quando de natureza grave, a juízo de autoridades competentes, se comprovada a má-fé. O que nos diz o artigo 195? Nós estudamos ele no vídeo anterior. Fala das proibições aos funcionários públicos. Então, se o funcionário ele cometeu alguma falta relacionada a essa questão da proibição, ele fez algo que não pode, que é vedado, que é proibido, quando essa situação ela for grave, né, e quando for a juízo de autoridade competente, e se comprovado má-fé, que ele fez ali de má-fé, de propósito, para poder valer-se do cargo, tirar proveito, aí nesse caso aplica-se a demissão. Também aplica-se a demissão em casos de incontinência pública e escândalos, práticas de jogos proibidos, embriaguez habitual ou uso de transportes tóxicos e entorpecentes. Incontinência pública tem a ver com conduta, é a conduta que o servidor está apresentando ali, que é uma conduta que ela não está de acordo com as funções, né, com o que ele representa ali. Tá? Então está sendo prejudicial à instituição, está prejudicando a instituição a qual ele pertence, por exemplo. Está se apresentando embriagado, né, com habitualidade no serviço público. Ele coloca transporte tóxicos e entorpecentes. Até fiquei na dúvida aqui, achando que era um erro de digitação, porque acontece, tá? Essas leis têm muito erro de digitação. Eu pensei que fosse utilizar substâncias tóxicas e entorpecentes. Até existe o transporte tóxico e entorpecente, né, que é o transporte de produtos perigosos, tá? E que pode causar ali danos à população se não for feito de forma adequada, tá? Então pode ser que ele esteja falando nesse sentido. Também ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa. Então, assim, não pode ofender, né, nenhum colega de trabalho, nem mesmo um particular. Mas numa situação de legítima defesa, ele se defendeu ali de uma situação, aí é uma exceção, ok? Também procedimento irregular, incompatível com o decoro e com a dignidade do serviço público, tem a ver com conduta, aqui que nós vimos ainda há pouco, né? Então, você agir de forma irregular, contra a lei, contra as normas que estão ali apresentadas em relação ao seu serviço. Também a ausência ao serviço sem causa justificada por mais de 60 dias, intercaladamente, durante o período de 12 meses. Então, ele faltou 60 dias intercalados. Ele não faltou 60 dias seguidos. Ele faltou, exemplo, ele faltou 5 dias, depois ele faltou 2 dias, na outra semana ele faltou 1 dia, e assim foi até completar 60 em um ano completo. Tá? E aí, nesse caso, ele vai ser considerado ausência ao serviço, isso, tá? Isso vai motivar a demissão. Temos também o abandono de cargo, que ele entra na situação de o servidor ele se ausentar do serviço sem justa causa, sem se justificar, por 30 dias consecutivos, por 30 dias seguidos. Ele simplesmente não aparece ao serviço por mais de 30 dias. Aí ele entra na situação de abandono de cargo. Também lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Esse caso está falando sobre questões envolvendo lesões ao erário, danos ao erário, danos aos cofres públicos municipais, por exemplo, por utilizar mais recursos do que deveria, utilizar mais dinheiro do que deveria para alguma situação, usou de forma irregular, né, usou o destino desse dinheiro, aconteceu, foi indevido, foi para fontes escusas, por exemplo. Então isso aqui entra na lesão dos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, e isso gera demissão. Também a aplicação irregular dos dinheiros públicos, foi o que eu acabei de falar, né? Tem relação com a lesão aos cofres públicos, tá? Então você aplicar o dinheiro que é público de forma irregular, ao seu bel prazer, para o que você deseja. Não, ele tem um destino certo. Também insubordinação grave em serviço. Existe uma hierarquia, você tem que obedecer essa hierarquia. Não significa que a hierarquia ela tem que ser autoritária com você, não é isso. A hierarquia, ela tem que acontecer, ela tem que atender às normas legais. E se ela estiver infringindo as normas legais, compete a você sim denunciar isso. Você não vai atender tudo cegamente.
e sim, você vai obedecer a hierarquia dentro daquilo que se espera, dentro da conduta e do regimento. Também, decide no cumprimento dos deveres. Essa questão, ela pega muito em concurso, porque muita gente não sabe o que significa decídia, né? Decídia é a famosa preguiça, sabe? Aquela falta de atenção, aquela falta de zelo, aquele desleixo, aquela negligência em fazer suas tarefas. Você tá cumprindo seus deveres de forma negligente, meio que de qualquer jeito, entende? Então, decide no cumprimento dos deveres gera, sim, demissão. E também acumulação ilegal de cargos e funções públicas, ressalvado o direito de opção, né? Então, a gente sabe que a regra diz que não pode acumular cargo público. Temos exceções, desde que haja compatibilidade de horário. Por exemplo, 2 cargos privativos de médico, 2 cargos de professor. O professor pode ter 2 matrículas, desde que haja compatibilidade. Um cargo de professor com outro técnico ou científico. Temos situações de ressalva, mas a regra é que não pode. Se está fazendo uma acumulação ilegal, você vai ser demitido. Então, por exemplo, o professor está com 3 matrículas, ele não pode, ele vai ter que sair de uma. Agora vamos estudar a cassação de aposentadoria. Quando é que o funcionário ele tem a sua aposentadoria cassada ou sua disponibilidade cassada? A disponibilidade é quando aquele servidor ele ficou, por exemplo, o cargo dele foi considerado desnecessário e foi extinto. Ele ficou ali em disponibilidade da administração pública. Ele deve ser aproveitado em algum serviço compatível, né? Respeitando os seus vencimentos. Tá? Mas quando é que acontece a cassação da aposentadoria ou disponibilidade? Vai acontecer se o aposentado ou o disponível praticar, quando ainda no exercício do cargo, falta grave, suscetível de determinar a demissão. Tá? Então, descobriu que aquele aposentado, ele praticou, na época que ele estava na ativa, uma falta que ela motivava a demissão. Aí, nesse caso, a sua aposentadoria será cassada. Também descobriu que o funcionário apresentou, durante a época que ele estava ativo, ou quando ele estava ali aproveitado, ele aceitou ilegalmente cargo ou função pública aprovada à má-fé. Ele acumulou cargo que não poderia acumular. Tá? Então, aí, nesse caso, vai ser cassada a sua aposentadoria ou disponibilidade. Ele perdeu a nacionalidade brasileira, será cassada a aposentadoria ou disponibilidade. Ele sofreu pena acessória de perda da função pública no caso de disponível. Então, ele sofreu uma punição que ela resultava em perda de função pública. E aí, nesse caso, né, ele terá a sua disponibilidade cassada. Bom, quem são competentes para aplicar as penas disciplinares? O chefe do Poder Executivo, em qualquer caso, e privativamente, no caso de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Quem é o chefe do Poder Executivo? Prefeito. Prefeito, ele pode aplicar em qualquer caso e privativamente é uma atribuição dele, mas ele pode delegar. No caso de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Também o secretário municipal de administração, em todos os casos, exceto nos casos de competência privativa do chefe do Poder Executivo, que nós acabamos de ver quais são as situações privativas do chefe do Poder Executivo, né? Que é demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Também os secretários municipais e o procurador-geral, nos casos de penalidades que não ultrapassem a 30 dias e suspensão ou multa correspondente, ou não decorram de processo administrativo disciplinar, que é o PAD. Então, os secretários municipais e o procurador também podem aplicar as penas disciplinares. Em que situações? No caso em que a pena não for superior a 30 dias e também que não for suspensão ou multa, ou que não decorra de PAD. Bom, prescreverá em 2 anos a falta sujeita às penas de advertência, repreensão, multa ou suspensão. Tá? Então, essas situações, essas penas disciplinares, de advertência, que é aquela pena mais tranquila, mais leve, repreensão, reincidência em caso de advertência, multa, questão de pecúnia, dinheiro, envolvendo pagamento em dinheiro, ou suspensão, esses casos prescrevem 2 anos. Já prescrevem 4 anos faltas um pouco mais graves, né? Como aquelas que sujeitas a pena de demissão ou destituição de função e também a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Vamos falar agora do processo administrativo disciplinar, tá? Do poder disciplinar, primeiramente. O poder disciplinar é a faculdade conferida ao administrador público com o objetivo de possibilitar a prevenção e repressão de infrações funcionais a seus subordinados no âmbito interno da administração. Então, o poder disciplinar, ele tem como missão, ele tem como objetivo impedir com que haja alguma infração por parte
né, dos servidores públicos no exercício de suas funções. É uma forma de coibir isso, uma forma de impedir, prevenir, reprimir esse tipo de situação. E o que é infração disciplinar? É toda ação ou omissão do funcionário capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública. Perceba uma coisa importante aqui: a infração não é apenas uma ação indevida, mas também uma omissão. Quando o funcionário ele se omite, por exemplo, ele pode sim ser enquadrado numa infração. Lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, se o funcionário ele toma ciência de algo irregular, ele tem que denunciar, ele não pode ser conivente com isso, tá? Então, toda ação ou omissão que comprometa, né, a dignidade, o decoro da função pública, o andamento, né, das atividades, que fira a disciplina, a hierarquia, que prejudique o serviço, prejudique os resultados, prejudique a eficiência e a qualidade do serviço, que cause dano à administração pública. Ah, mas será que as infrações disciplinares só se aplicam aos servidores efetivos, aqueles que prestaram concurso público e têm estabilidade? Não, não é só o servidor efetivo, não. Também o servidor comissionado, tá? Então, aplica-se ao ocupante de cargo em comissão, ainda que não ocupante de cargo efetivo. Então, se ele está ali à frente de uma função pública, ainda que seja provisória, ainda que seja de livre nomeação e exoneração, que ele não tem estabilidade, não importa, ele está ali numa função pública. E ainda mais uma função de confiança, né, que é o caso dos cargos comissionados. Ele estará, sim, sujeito às penas disciplinares e estará sujeito, sim, a ser enquadrado em infrações disciplinares. Nós temos duas situações aqui que nós vamos ver na observação, que são a prisão administrativa e a suspensão preventiva. Tá? Quando é que cabe uma e quando é que cabe outra? Nós temos a situação, por exemplo, do chefe do Poder Executivo ele ordenar a prisão administrativa, né, de alguém que tenha sido responsável por causar prejuízos ali a dinheiros e valores que pertençam à Fazenda Municipal, que estavam na guarda dessa pessoa, sob a guarda dessa pessoa. Né? Então, teve desvio de dinheiro, por exemplo, omissão na entrada e entrega dos prazos, enfim. Então, algum tipo de dano nesse sentido vai sim ensejar em prisão administrativa. A prisão administrativa não excederá a 90 dias e será cumprida em estabelecimento especial. Então, a prisão administrativa não pode ultrapassar 90 dias. Aí, quando aquele valor, você conseguir alcançar o desfalque, você conseguir repor aquele valor, ou o desfalque ele for verificado, você tem um relaxamento ali da prisão administrativa, tá? Assim que for efetuada essa situação, né, de repor esse dinheiro. Já a suspensão preventiva, ela será de até 30 dias e será ordenada pelas autoridades mencionadas no artigo 212, desde que o afastamento do funcionário seja necessário para que este não venha a influir na apuração da falta. As autoridades do artigo 212 foram aquelas que nós estudamos, que são os responsáveis pela aplicação das penas disciplinares, que é o chefe do Poder Executivo, o secretário municipal, o procurador-geral em alguns casos, enfim, tá? Então, são autoridades para poder aplicar a suspensão preventiva, que não pode ultrapassar 30 dias. E por que você aplica a suspensão preventiva? O nome já está falando, é uma suspensão. A gente já viu o que é uma suspensão. Né? O funcionário ele não vai ao serviço, tá? E ele vai, claro, não vai perder todos os direitos e vantagens por conta disso. Tem um limite máximo na suspensão. Só que nesse caso é uma suspensão preventiva. É para impedir, para prevenir que aquele funcionário, que ele está numa situação ali, ele está sendo suspeito de alguma coisa, ele acabe influenciando o andamento dessa investigação. E mais uma coisa importante, o fato do funcionário ele ter a suspensão preventiva não impede que ele seja preso administrativamente não, tá? A prisão administrativa e a suspensão preventiva, elas são independentes. Ele pode ter a suspensão preventiva e também ser preso administrativamente. E outra coisa importante também, tanto a prisão administrativa quanto a suspensão preventiva, elas são medidas consideradas acautelatórias e não constituem pena. O que é acautelatórias? São medidas para você acautelar, ou seja, para você prevenir alguma coisa, preventiva. Tá?
tá? Não é uma pena, não é que nem advertência, multa, demissão, a suspensão propriamente dita que nós vimos, tá? A cassação de aposentadoria, destituição de função, não é isso, tá? Não é pena, tá? São medidas acautelatórias. Vamos então fazer questões para a gente estar fechando esse conteúdo. Já está disponível para ver no simulado com questões autorais, com gabarito comentado, no formato de e-book para venda. Os links estão presentes na descrição deste vídeo, tá? São questões autorais. Essas questões que eu trouxe para vocês são questões da banca COSEAC, tá? Que é a banca que está organizando o concurso de Niterói, para que vocês conheçam o perfil da banca. Bom, André, servidor público da Secretaria de Educação, não se conforma por ter sido preterido em promoção por Márcia, que acabou por se tornar sua chefe. Um dia, ao ser repreendido verbalmente pela mesma, dentro da repartição, começa a ofendê-la, aduzindo que não aceita ser mandado por mulher e insinuando que Márcia teria se valido de meios escusos para garantir sua promoção. Márcia o adverte, argumentando, né, que esse comportamento é passível de penalidade. André, então, destemperado, lhe desfere violento tapa no rosto, fazendo-a cair. André somente para com a agressão após ser contido por outros colegas de trabalho e continua ofendendo Márcia verbalmente, com inúmeras ofensas de baixo calão. Considerando o comportamento de André, este deve ser punido de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Niterói com a pena de letra A, suspensão, letra B, advertência, letra C, destituição de função, letra D, cassação de aposentadoria, letra E, demissão. Nós vimos, né, que a pena de demissão ela será aplicada em caso de ofensa física em serviço contra funcionário particular, salvo ilegítima defesa, que não foi nem de longe o caso aqui, né? Então aqui foi uma ofensa física em serviço contra uma funcionária, né? Então com certeza o André, servidor público, ele será demitido. Letra E é a nossa resposta. Mais uma questão, analise os seguintes itens. 1. Advertência. 2. Suspensão. 3. Demissão. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de Niterói, constituem penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor infrator. O que é considerado penalidade disciplinar aqui? Bom, nós vimos, né, que a advertência é considerada uma penalidade, né, uma pena um pouco mais tranquila, né, mais leve em comparação às demais. Suspensão, ela também é uma penalidade. E a demissão, sem dúvida nenhuma, também é uma penalidade, né? Nós vimos todas essas penas disciplinares. Portanto, a correta é aquela que tem a 1, 2 e 3, a nossa resposta é a letra E. E vamos para a última questão desse vídeo para estar fechando esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado dessa playlist. Se você curtiu, não deixa, tá? De dar engajamento a essa playlist, curtir, comentar, enfim. Vamos nessa, vamos finalizar. Conforme expressamente dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos de Niterói, sem prejuízo de ampla defesa do acusado, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou, letra A, ação penal pública condicionada à representação, letra B, ação penal pública incondicionada, letra C, ação civil pública, letra D, processo administrativo disciplinar e letra E, processo civil de conhecimento. Olha, não precisa ser advogado para estar respondendo essa questão corretamente não, tá? O que vocês precisam saber é que tendo desvios disciplinares de condutas, questões funcionais, né, que envolvam ali a administração pública, elas serão apuradas via processo administrativo disciplinar. Vai ser instaurado o PAD para poder investigar a situação e para poder concluir, né, tirar ali uma conclusão em relação a essa situação. Vai ter uma comissão. Essa comissão ela vai ser constituída por servidores que não estão envolvidos na situação para poder apurar, conforme seja, né, mandar essa situação para o Ministério Público, tá? Então, nós temos a situação de processo administrativo disciplinar, que é o famoso PAD. Logo, a letra D é a nossa resposta. Fala, pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem playlists de legislação educacional, tem playlist de noções de administração pública, playlist de legislação ambiental, né, simulados de português, simulados de educação, entre outros, tá? Então aproveita e explora bastante para o seu concurso. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.